Irmãos, sem muita demora, eu queria lembrar algumas coisas que nós já falamos em janeiro e fevereiro. Nesse trimestre, janeiro, fevereiro e março, nós separamos para falar sobre salvação. E aí, o que é salvação? A salvação é a consciência do pecado, e uma vez que você tem a consciência do pecado, você precisa se arrepender. Arrependimento. Entender o que é arrependimento, mas só arrepender? Não, porque pode gerar um remorso, e o arrependimento sem o perdão não gera salvação. Essa é a tríade que nos faz entender o Evangelho. O Evangelho é baseado nessa configuração: arrependimento, perdão e salvação. O cristianismo, ele faz parte da história há mais de 2000 anos, e ele é marcado por uma ênfase baseada na crucificação. Então, muitas vezes nós olhamos para a cruz e logo nós lembramos de Jesus. E graças a Deus que a cruz existe. A cruz existe para nos tornar livres do pecado. Então foi o que Jesus fez lá na cruz do Calvário que gerou em mim e em você a condição de sermos salvos. Salvos do pecado. Essa parte introdutória é para nós entendermos que muita gente recebeu Jesus como seu único e eterno Salvador. Porém, quando eu digo porém, é que a doutrina do cristianismo em relação à salvação é muito mais ampla. Ela vai além da cruz. O que vem antes da cruz? Vem a mensagem de arrependimento. Foi com João Batista. Se os irmãos fizerem referência ao Novo Testamento, João Batista bateu muito nessa tecla da necessidade do arrependimento. E antes do João Batista, foi com os profetas. E também, além dos profetas, nós sabemos que Deus teve um período de monarquia em Israel, teve um período em que os juízes ajudaram os homens a se arrependerem. E tudo isso falhou. Nós conseguimos entender isso, que a história nos mostra que nenhuma dessas ações de Deus em relação ao pecado funcionou porque estava associada a uma pessoa. Muitas vezes nós não acreditamos nisso, mas a salvação vem por uma pessoa. E essa pessoa precisava vir ao mundo. Quem é essa pessoa? Obviamente, todos os que estão aqui presentes sabem que o nome dele é Jesus. Então, ele precisou ser homem, se tornou homem, deixou, abdicou, abandonou a forma de Deus e habitou entre nós para que pudéssemos, com os nossos olhos e através da fé, porque nós não vivemos nos dias de Jesus, nós vivemos nos dias pós-Jesus. E aí, pelos olhos da fé, nós precisamos crer em Cristo para sermos salvos. Essa é a parte que a história conta. É assim que você chegou de alguma forma até a igreja. Mas eu digo, a salvação não para por aí. Nós não temos uma única, ou talvez esta seja a grande falha da igreja moderna. Nós não temos apenas uma única direção da salvação, de cima para baixo. Porque o que nós contamos agora foi Jesus quem fez. Senhores, concordam? Foi ele quem morreu na cruz. Se eu tenho o direito da salvação, é por causa dele. Eu não fiz nada. Mas, como eu estava dizendo, a salvação, também eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso ficar esperando apenas que agora que Jesus já entrou no meu coração, Jesus volte e me leve para o céu. Eu preciso fazer algumas coisas. E é nessa direção que eu quero falar o mês de março com a igreja. As coisas que eu, como salvo, devo fazer. O que você, como salvo, deve fazer? Além de nós termos a percepção
de que a salvação vai além do que nós achamos que é salvação, porque se a cruz já não existe mais, o pecado que estava em mim já foi lançado em Jesus, agora o que eu posso fazer com isso? O que eu devo fazer com isso? Então nós precisamos compreender um personagem nessa forma mais simples de entender a salvação, que é o ímpio. Abra, por favor, a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos, capítulo 37. E nós vamos aprender sobre o ímpio neste salmo. E também nós vamos aprender sobre o justo. Penso que você já esteja colocando assim no seu coração: eu não sou ímpio, eu sou justo. Isso é bom que você pense assim. Agora, você sabe o que é ímpio? Ímpio é todos aqueles que fazem qualquer coisa contra Deus. Qualquer coisa. Se nós olhamos para Deus e o amamos de verdade, se nós temos, de alguma maneira, essa responsabilidade de amar a Deus de verdade, nós precisamos saber distinguir quem é o ímpio. O ímpio não é somente o que pratica a impiedade ou a maldade, mas é qualquer pessoa que faz qualquer coisa contra Deus. Este é o ímpio. Imaginemos, queridos, que este não fosse o seu conceito de ímpio. Uma coisa muito popular, a gente acha que o ímpio está fora da igreja. É muito comum a gente achar, o ímpio está lá fora. Mas quando alguém ora, e eu não creio na oração de quem está orando, eu estou convivendo com essa pessoa, e não estou praticando a minha fé com essa pessoa, eu estou sendo ímpio. Eu vou repetir para você isso. Quando nós estamos num momento de oração uns pelos outros, ou alguém orando por você, ou você orando por alguém, e você entende que existem pessoas que não creem no que você está pedindo ao Senhor, ela não consegue interagir com o que você está clamando ao Senhor, essa pessoa que não consegue interagir comigo ou com você, está tendo um comportamento de um ímpio. Porque ímpio também são aquelas pessoas que não acreditam. Consegue entender? Não é só quem está lá fora que não acredita. Existem pessoas aqui dentro que não acreditam. Não acreditam em si mesma. Não acreditam na proposta de Deus para este lugar. É muito comum nós acharmos que tudo eu tenho que concordar. Nós vivemos num Brasil onde discordar faz parte de uma democracia que para mim não existe. Simples fato assim, nós não concordamos com o preço do ovo, mas eu posso fazer o quê? Concorda? Nós não concordamos com o preço do café, mas você vai fazer o quê? Você só tem uma opção. Ou concorda, ou não come. Então, se nós não temos escolha, não é democracia. Na igreja, algumas coisas nós não temos escolha. Então não pode ser democracia. Ou eu sou justo, ou eu sou ímpio. Se o ímpio são aquelas pessoas que fazem coisas contra Deus, o justo faz coisas a favor de quem? De Deus. Se o ímpio, preste atenção nisso, porque isso é fundamental para a sua fé. Isso deveria ser prática de qualquer pessoa que já é batizada há pelo menos há 2 anos dentro da igreja. Deveria entender isso.
Se o ímpio é aquele que não crê, quando alguém ora e eu não oro com ele, eu estou tendo uma atitude de ímpio. O justo, ele presta atenção na oração do justo e concorda com o justo. Quais são as 3 coisas que nós podemos falar quando alguém... Podemos falar, me perdoe, é apenas uma colocação teórica, né? Ou retórica. O que nós podemos falar enquanto alguém ora? Amém. Glória a Deus. Assim seja. Deus seja louvado. Nós podemos exaltar o nome de Deus. Mas quando nós não fazemos nada, nós estamos nos comportando como ímpio. Isso não é um comportamento de alguém que é justo. Nós vamos observar do Salmo 37, e eu não quero me delongar nessa parte introdutória, porque eu já falei sobre um pouquinho da história do cristianismo, a doutrina da salvação, e agora nós estamos pensando numa diferença entre ímpio e justo. Mas eu quero contar para vocês um testemunho. Quando eu tinha 16 para 17 anos, eu ainda estava tomando algumas decisões na minha vida. E uma missionária foi até a igreja noroeste de Brasília, em 1987. O nome dela era Elizabeth. E ela me deu uma flauta transversal. Eu não sabia tocar, e eu achava lindo aquilo. Mas eu não sabia tocar uma flauta transversal. Mas ela falou uma coisa naquele culto que eu nunca mais esqueci. E foi isso que marcou a minha vida e a minha ida para o ministério da palavra. Ela disse assim: os ímpios estão morrendo ímpios, porque quem é justo não quer viver da justiça de Deus. Os ímpios estão aí cada vez mais se multiplicando, porque os justos não querem viver da justiça de Deus. E ela leu o livro de Isaías. E naquele dia eu tomei uma decisão na minha vida. Eu falei, eu quero ser pastor. Porque eu quero fazer o que Deus quer que eu faça. Eu entendi que a minha salvação não era somente de cima para baixo. A partir daquele momento eu entendi que eu precisava fazer alguma coisa para Deus. E a primeira coisa que você precisa fazer para Deus é viver de maneira justa. Você precisa abrir mão do que é ímpio, daquilo de não crer na palavra, não crer no que está fazendo, não crer no que você mesmo quer da parte de Deus. Você precisa acreditar. E esse salmo vai nos dar algumas dimensões do ímpio. Primeiro, verso 1. Não se irrite por causa dos malfeitores, nem tenham inveja dos que praticam a iniquidade. É claro que a gente fica sempre procurando uma razão, por que aqueles que não são de Deus prosperam, né? E num evangelho de prosperidade, num evangelho que você vai buscando, as pessoas estão em busca de lugares onde ensinem a elas a ficarem ricas. Ricas em 3 anos, 5 anos, 10 anos, 50 anos ou 1 milhão de anos. E aí nós nos deparamos com esse salmo, Salmo 37. E logo no primeiro versículo, o salmista diz assim: não se irrite por causa dos ímpios, nem tenha inveja dos que praticam a impiedade. Se você abrir a rede social, você vê tanta gente fazendo tanta coisa, e é muito comum você se comparar. É muito comum. Tem inclusive quem diga assim: eu gostaria de ser fulano de tal. Começa a viver, começa a fazer, começa a andar, começa a ter os mesmos trejeitos do que aquele pseudo, quer dizer falso, herói social. E ele se comporta tão igual àquele herói social, que as pessoas começam a ver que ele quer algo de semelhante àquilo para se sentir importante.
Então pinta o cabelo, bota a roupa, faz coisa no corpo. Enfim, são inúmeras coisas. É o herói social. Precisa chamar atenção. É o estereótipo. É aquele que vê e que vive do que vê. Então, ímpio, ele, por natureza, ele gosta de moda. Ele gosta da modinha. E quando nós estamos num ambiente onde nós temos, de alguma maneira, uma prática da justiça, e nós não adotamos a modinha como forma de adoração ao Senhor, isso incomoda, afasta a pessoa daquele lugar. Em alguns bairros do Rio de Janeiro, como no centro e aqui mesmo em torno da igreja, esse período de carnaval, nós observamos duas coisas. Pelo menos eu observei duas coisas. Entre outras que eu poderia citar, mas duas coisas. Poucas vezes você saía e via as pessoas indo para os seus bloquinhos, ou até mesmo para alguma festa, em que ela te demonstrasse alegria de verdade. Estava fantasiado, ia para a festa, mas não tinha alegria. Não tinha alegria. Eu, pelo menos, me esbarrei por umas 4 ou 5 vezes com pessoas. Tive que ir ao Preso Nick comprar algumas coisas, esbarrei com pessoas, e vi que as pessoas, mesmo as que estavam indo para algum lugar, elas estavam tristes. A segunda coisa que eu reparei, não mediram esforços para chegar aonde elas iam chegar. Estava tudo fechado. Ou iam a pé, ou mesmo de condução, correndo o risco de ser assaltada, perder o pouco que ia, porque muitos não iam com nada, mas mesmo assim muitas vezes eram assaltados. Chinela havaiana hoje está R$54. Levar uma chinelada havaiana já ganhou o dia, o Playboy. Elas não medem esforços, lotam ônibus, andam 2, 3, 4 quilômetros com fantasia das mais pesadas na cabeça. E aí, eu faço a minha primeira comparação, entendo ser legítima, com o povo de Deus. Se pelo primeiro lugar a gente está indo para um lugar onde a gente sabe que tem felicidade, a gente devia vir como? Alegre. Olha o que acontece, a gente vem para um lugar que a gente sabe que a casa de Deus é um lugar onde tem felicidade. A gente não vem alegre. Se um ímpio vai para um lugar que não tem felicidade, ele vai lá, ele tenta mostrar alegria, ele tenta, a gente sabe que não é alegria, mas ele tenta. Os que têm direito de mostrar ao mundo que estão indo para um lugar que tem alegria, os irmãos concordam que aqui tem alegria? Os irmãos concordam? De verdade, numa boa. Se não concordar, não tem problema de discordar, não. Eu acabei de falar, embora eu acho que a gente não é democrático, eu sei um pouquinho de direito constitucional, a gente não sabe nada de direito constitucional. Zero. Igualdade. É igualdade? Sabe quantos negros foram presos nesses finais de semana aí? Quantos brancos foram presos? Sabe? Direitos humanos. Sabe quantos brancos estão desempregados hoje na cadeia hierárquica de enriquecimento no Brasil e quantos negros estão? Enfim, não quero falar sobre isso. Igual nós não somos. Mas uma coisa é certa, aqui é um lugar de felicidade. E as pessoas vêm para cá igual o ímpio que vai para uma festa que não tem felicidade. É isso que Davi está falando. Gente, para de querer imitar o que não é para ser imitado. Para de querer copiar o que os caras estão fazendo. Para de querer mostrar uma coisa para alguém que você não tem. Não é porque Deus não pode te dar, é porque você não quer.
Salvação é dom de quem? Dom é presente. Salvação é dom de quem? Então, se na salvação eu tenho a felicidade, você vai entender isso agora. O salvo não tem o Espírito Santo? Sim ou não? O Espírito Santo não é alegria pura na gente? Não é isso? Primeira característica de uma pessoa cheia do Espírito, ela é o quê? Alegre. Ela tem felicidade. Ela constrói a sua felicidade através do Espírito Santo. Então, a salvação está diretamente ligada a esse comportamento de ímpios, que muitas vezes a pessoa esquece que ela está no lugar. Isso justifica como é que nós passamos os nossos 40 ou 50 minutos juntos. Isso justifica. Jesus não te chamou para ir para o céu e deixar os boletos lá na caixinha de Jesus para ele pagar. Jesus não te chamou para ir para o céu e deixar a sua enfermidade lá na caixinha da saúde. Jesus não te chamou para ir para o céu para não ter problema. Pelo contrário. Jesus disse assim, no mundo tereis o quê? É muita coisa que vocês não querem, mas vai ter. Aí ele para por aí? É assim? Para por aí? Não, ele diz o quê? Mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês também podem vencer. Há uma promessa, mas eu não posso me comportar como ímpio. Porque qual é a segunda característica do ímpio? Não, qual é a primeira? Vamos entender por uma questão de cadeia de conceitos. É tudo que eu faço que não agrada a Deus. Segundo, são comportamentos de descrença. Ímpio não crê. O ímpio não acredita. Então, se eu ouço uma coisa de Deus e eu não acredito, esse comportamento está em mim. Sendo um pouquinho pentecostal, já falei isso para os irmãos sem nenhum problema, você precisava orar assim, Senhor, tira de mim a minha impiedade, tira de mim a incredulidade, tira de mim esse espírito que me impede de acreditar no que é de Deus. E que Jesus tratou que era cegueira espiritual, você consegue entender? Você que já foi discipulado por alguém, Jesus trata a salvação como sendo o primeiro passo para você romper com a cegueira espiritual. A cegueira espiritual é o quê? Quando eu era cego, eu não ouvia, não entendia e não cria. Vou repetir, não ouvia, não via e não entendia, ou seja, não cria, eu não acreditava nisso. Mas vocês não são mais cegos. João 8, versículo 48. Vocês agora precisam me ouvir porque são meus. Ah, mas Senhor, não te ouço. Então você não é meu. Está escrito isso lá. Se você não ouve, é porque você não é de Deus. Pastor, mas eu preciso ouvir. Você precisa ouvir. Porque o ouvir produz a fé. A fé produz o crença. Você precisa acreditar de verdade. Acreditar o quê? Que eu não devo me irritar. Eu não devo mudar o meu humor por conta do ímpio. Você não deve mudar o seu humor porque o seu vizinho, que ganha muito menos do que você, todo ano troca de carro. Você não sabe o que ele faz para ele trocar de carro? Você não sabe de onde vem o dinheiro dele. Você não sabe por que aquilo está acontecendo com ele. Mas eu tenho mais um versículo para poder alegrar os irmãos. O verso 4, 37, versículo 4. Segunda comparação entre o ímpio e o justo. Por favor, olha o que o justo faz. Leiam, por favor. Por favor, irmãos. Agrade-se do Senhor, e Ele satisfará. Agrade-se do Senhor. Seja o que para o Senhor? Grato. Fala para Deus assim, Senhor, eu estou grato, eu estou agradecido, eu estou agradecendo, eu estou certo de que esse é um comportamento justo.
de que o meu tempo presente e as minhas dificuldades desse momento, o que diz o apóstolo Paulo? Nem a dor, nem a tristeza, nem o choro, nem a angústia, nem nada pode me separar do amor de Jesus Cristo. A salvação, ela não pode ser separada de mim. Depois que ela chega, ela não pode ser tirada de mim, por conta do amor de Jesus. Jesus nos ama de uma maneira tão diferente de qualquer outro ser, que ainda eu sendo pecador, Ele me ama. Ainda que eu peque 70 vezes 7, vocês já viram isso no domingo passado, os que puderam estar aqui presentes, os que não, tenho certeza que foram abençoados de outra forma. Ele não espera que você o aceite e deixe a sua natureza, mas que você tenha uma nova natureza. Então, eu começo aqui a desenhar que o cristianismo tem 3 S's, para vocês guardarem. Quando eu sou salvo, eu sou servo. Quando eu sou salvo, eu sou servo. Quando eu sou salvo, eu sou servo, eu sou santo. Salvo, servo, santo. Vamos repetir? Se você pular uma das coisas, eu querer colocar uma dessas coisas no lugar, não, eu sou santo. Se não for salvo, você não é santo. Não, pastor, eu sou servo. Mas se não for santo, você não é salvo. Você precisa colocar isso na ordem. Salvo, servo, santo. O justo, ele carrega essa marca. O que Paulo fala? Que agora você tem a marca de quem? De Cristo. Primeira marca de Cristo. Salvo. Ele veio para salvar o mundo. Segunda marca de Cristo. O que Jesus fez? Desde que nasceu até o dia que morreu. Serviu. Concordam comigo? Quem é esse? Os magos estavam preocupados querendo saber identificar Jesus. Aí o anjo vai e fala para Maria: Maria, avisa eles que esse é o Emanuel, o Deus conosco, o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Então ele é santo. Mas ele foi salvo, servo, ele era a salvação encarnada, ele era o servo que eu deveria imitar e o santo que eu devo imitar. Amém? Alegre o seu coração. Porque o problema não está em Deus. O problema está em mim. Porque Deus continua tendo condições de fazer tudo que está no meu coração e tudo que eu quero que Ele faça no meu coração. Ele continua com os mesmos atributos. Um Deus todo-poderoso, onipotente. Um Deus conhecedor de tudo, onisciente. Um Deus que está em tudo, em todas as coisas, onipresente. Eu quero esse Deus. Porque se eu tenho uma característica de Deus, imagine você com esses superpoderes da salvação. O que eu considero superpoderes da salvação? Se Deus é onipotente, agora se Cristo está em mim, o que Paulo fala? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Porque agora Ele está em mim. Se esse Deus é onipresente, eu tenho Deus em mim, e eu estando em Deus, vivendo na prática da justiça,
Eis que estarei convosco todos os dias. Imagina, irmão, você andar com Deus todos os dias. Que referência na terra. Que referência para os seus filhos, para os seus vizinhos, para os seus amigos. Que oportunidade que você tem para mostrar que Deus existe. Não precisa saber muito matemática, química ou física para provar que Deus existe, não. Basta encontrar um cristão de verdade. Encontrou um cristão de verdade, a pessoa vai ver Deus nele. Não é simples, mas é possível. Se nós separássemos aqui o comportamento do ímpio e o comportamento do justo, pode nos pesar nessa balança espiritual, que muitas vezes a nossa justiça está muito menor do que a nossa justiça. Jesus fala isso para os discípulos. Vocês viram o que eles fizeram? Eram duas pessoas orando. O fariseu e o publicano. Qual deles vocês acham que eu ouvi? O que de maneira altiva, soberba, gritava na praça que era um homem bom, que fazia as coisas, que dava esmola, que cumpria a lei. Ou o outro que dizia que estava humilhado, que não aguentava mais o seu pecado. Basta você ver nos discursos de Jesus, Jesus identificando na casa de Zaqueu. O justo era Zaqueu. E aquela multidão que estava acusando Zaqueu, porque estava recebendo Jesus na sua casa, eram os ímpios. Você lembra da Maria Madalena? Ou então da mulher adúltera? Ou de Pedro, depois de ter pescado? Que exemplo mais bonito do que esse? Pedro, feliz, que o dia todo havia passado, eles estavam quase encerrando o dia, eles estavam lavando a rede, e de repente Jesus chega e fala: Pedro, por que você está lavando a rede? Tem uma pesca muito grande para você fazer. E Pedro falou: Senhor, nós passamos a noite toda pescando e não apanhamos nada. Você sabe que, no meu entendimento, Jesus olhou para Pedro e disse assim: Pedro, por que você ainda não entendeu, Pedro? Que se eu for, estiver com você, lá onde você jogar a rede, você vai puxar peixe, que não vai caber no seu barquinho? Só que Jesus não falou assim. Nós sabemos assim porque nós lemos a história. Nós podemos deduzir isso porque nós conhecemos a história. Porque Jesus insistiu: Pedro, vai lá, leva os barquinhos, pesca, joga a rede. Mas Senhor, nós passamos a noite toda. Aí o Espírito Santo toca no coração de Pedro. E Pedro fala o quê para Jesus? Mas debaixo das tuas ordens, nós vamos pescar. Chama os pescadores, os amigos. Entendo que era Tiago e André. Eles entram no barco, vão para o mar, jogam a rede. E o que acontece? Acontece um milagre. O milagre não foi a quantidade de peixe que eles pegaram. Porque a partir daquele dia, a partir daquele momento, a partir daquela experiência extraordinária, Pedro voltou, dividiu o peixe, mas nunca mais deixou de acreditar em Jesus. Você nunca mais vê Jesus duvidando. Perdão, Pedro duvidando quem era Jesus. Talvez falte isso lá na tua casa. Você só obedecer. E você vai voltar com uma experiência. E essa experiência vai ser suficiente para você deixar de ser ímpio. E ímpio é aquele que não acredita. É o que não acredita. É o que tem a religião, mas não pratica. Tem outras pessoas da nossa convivência que têm outras religiões que são muito mais sérios do que muita gente aqui. São mais sérios. São mais responsáveis.
Não é uma dificuldade da sua saúde que vai te impedir de estar fazendo o que Deus mandou você fazer. Se fosse assim, Jó não teria terminado o seu livro. Jó se arrebentou. Os 3 primeiros capítulos, então, primeiro, o diabo leva uma mensagem para o céu e diz assim: não está vendo teu servo fiel, bom, justo, reto, lá na terra? E Deus fala: estou vendo. Posso tocar na vida dele? Pode tocar, só não pode tirar a vida. Mas posso tirar os bens dele? Pode. Posso tirar a família dele? Pode. Pode tirar os amigos dele? Pode. Pode tirar a saúde dele? Pode. Você pode tirar tudo. Ele não vai me negar. E a gente vai contando a história, a gente vai contando a história. Chega um momento que a gente acha, quem já leu o livro, eu acho que depois do capítulo 18 de Jó já teria desistido. Essa é a minha percepção. Aí o 19 até o 24, você vê que coisa ainda pior vai acontecendo na vida de Jó. Os amigos vêm todo dia, abandona o teu Deus. Todo dia, irmão. Vem um e fala assim: esse Deus que você ama, que te largou. Aí Jó ainda declara assim: maldito o dia que eu nasci. Maldito o dia, eu não queria ter nascido. Olha a angústia daquela pessoa. E o tempo vai passando, do capítulo 29 até o 35, aí vem ainda pior ainda. Aí o 37 até o 42, Deus muda a sorte de Jó. Jó não se acostumou com o que ele estava passando. Jó entendeu a diferença do ímpio para o justo. E aí no capítulo 42, último capítulo do livro, a Bíblia diz, do verso 4 e 5, que Jó declara: antes, os meus ouvidos apenas ouviam falar de ti. Olha a evolução no processo de relacionamento de Jó com Deus. Através da dor, através do sofrimento, através do abandono, através da doença, através da perda, através da renúncia, através de tudo que muitas vezes nós não queremos fazer por amor a Jesus. Antes os meus ouvidos apenas ouviam, agora os meus olhos te veem. E aí Jó restitui a vaca, a terra, os filhos, a saúde. A Bíblia diz que ele ficou 4 vezes mais rico, já era rico, ficou 4 vezes mais próspero. As filhas eram muito mais bonitas do que as primeiras. Imagine, irmãos, aquele homem já velho, vendo tudo aquilo, porque acreditou em Deus. Você acredita de verdade em Deus, irmão? De verdade, você acredita em Deus? Eu fecho aqui o verso 7. Já falei do ímpio, já falei do justo, agora eu concluo no versículo 7. Toda a igreja, por favor. Ponto e vírgula. Essa é a atitude do justo. Não sei o que você está vivendo. Se é ímpio, irmão, a conta chega. Correto? Se é justo, Deus ajuda. Descansa no Senhor e espera quem? Espera nele. Irmão, descansa no Senhor. Espera nele. Não corra atrás das coisas que não são para vocês. Não tente imitar aqueles que não são de Deus. Não precisa de um outro modelo a não ser Jesus. Fica procurando um modelo, não. Eu vou imitar A, B, C. Irmão, se você conseguir imitar Jesus, você já está fazendo uma grande coisa. Se preocupe com a tua vida.
Se preocupe, salvação é individual, característica essa, em que a doutrina afirma que ela é intransferível. Olha só, ela é individual e intransferível. Se preocupe com você. Você já vai estar fazendo uma grande coisa. Fica preocupado com o teu pai, com a tua mãe, com o teu filho, com a tua mulher, nada disso. Se preocupe com você. Primeiro é você. Cuide da tua vida, seja ela financeira, espiritual, saúde moral. Cuide dela. Faça isso um exercício diário. Promova bons hábitos para que as pessoas vejam a justiça do reino. A justiça do reino de Deus em você. Não precisa ninguém te cobrar. Ah, você é uma pessoa, você é um líder na igreja, você é um pastor. Não precisa, irmão, porque olha, não tem pior do que Deus cobrar. Não tem pior do que você saber que no final você não vai para o céu. Não tem pior do que isso. Ah, mas ele está enganando. Irmão, ele está enganando ele, a si próprio. E vai chegar uma hora que a conta chega. E não fecha. Porque você vai ter que dar conta. Você vai ter que prestar conta. Nós queremos a coisa boa, a parte boa. Nós queremos o que é bom de Deus. Mas temos que ter responsabilidade com isso. Descansa no Senhor e espera nele. Continue. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho. Irmão, larga o vizinho, irmão. Larga o irmão que chegou na igreja diferente. Larga, não fica olhando para ninguém não. Olha para você. Faz um propósito. Nós temos aí algumas atividades espirituais que nós contamos com o exercício espiritual dos irmãos, com o jejum dos irmãos, com o sacrifício dos irmãos, indo a determinados lugares para nós termos um tempo de paz, de descanso com o Senhor. Nós temos um projeto que é um projeto que eu acredito que Deus nos dará experiências marcantes. A Casa de Paz não é um projeto do pastor Carlos, não é um projeto, mais um projeto, não. É algo que Deus direcionou para esse tempo, para nós crescermos, para a sua família crescer. Acredite em você. Acredite em você. Você é mais do que você está vendo. Porque Deus acreditou em você. Deus acreditou em nós. E aí ele falou o quê? Ó, vai ter que ir Jesus. Porque os juízes não deu certo. Os reis não deram certo. Os príncipes não deram certo. As ofertas que os sacerdotes enviam não deu certo. Vai ter que ter Jesus nessa história aí. Aí Jesus falou, eu vou. E vou entregar gratuitamente a minha vida por eles. E todos quanto o receberem serão o quê? Filhos de Deus, serão salvos. A salvação é o prêmio maior da igreja. A salvação é maior do que toda a riqueza que um homem pode ter. O que pode um homem dar pela sua alma? Dinheiro nenhum. Então nós precisamos estar alegres com a nossa salvação. Nós precisamos ser felizes com a nossa salvação. Já vamos acabar o culto. Quando voltarmos no domingo, nós precisamos voltarmos aqui com a alegria da nossa salvação. Não importa o que está acontecendo não, porque isso é passageiro. Isso não vai tirar o que eu realmente recebi de Deus. A salvação não pode ser removida depois de adquirida. Não há nenhuma possibilidade. Qualquer teólogo fala, mas perde. Porque existe essa corrente. Irmão, a Bíblia diz muito claro. Se você crer e com a sua boca você confessar, você é o quê? Ponto final.
Pastor, mas eu estou lá fazendo tudo que não presta. Creu no coração, confessou com esse bocão, vai para o céu. Vai para o céu, irmão. O cara está no leito de dor. Pastor, mas foi um cara infeliz. Olha, cara ruim, pai ruim, marido ruim, vizinho ruim. Até ia na igreja, mas era um crente ruim. Aí você faz uma pergunta para ele no leito de dor. O cara está com mais 3 minutos para morrer. Você usa 2 para ele. Um para você fazer a pergunta, um para ele responder e o outro para ele morrer. Você pergunta a ele assim, você crê no Senhor Jesus como seu único e eterno Salvador? Aí o cara ruim, você sabe que ele devia ir para o inferno. Você falava para você mesmo, não, esse vai para o inferno. Tão ruim que essa desgraça é. Mas é graça sobre a graça, que não tem desgraça que não possa ser salvo. Aí ele diz, creio, pronto. O que acontece no inferno? O diabo fica furioso. Ah, mais um, perdi mais um. Eu perdi mais um. Porque Jesus que morreu por aquela pessoa que eu achava que era ruim, e deu a ele o direito de quê? Ser salvo. Pastor, então o que eu devo fazer? Você deve sair daqui. A pessoa olhou para você, pergunta para ela assim, você crê no Senhor Jesus? Se ela falar não, você pergunta, você gostaria de crer? E se você confessar com a sua boca, você pode morrer hoje. Porque se você confessar com a sua boca e crer no coração que Jesus é o Senhor, você é o quê? Você é salvo. É assim o Evangelho de Jesus. O Evangelho da salvação. Se ele vai ter dom, se vai tocar na música, se vai ser pastor, se vai ser diretor de música, se vai ser... Irmão, isso primeiro é salvação. Depois vem o quê? Qual é o segundo S? Serviço, só depois. E o terceiro? Santidade. Não tem como inverter a coisa. Não tem como. É muito comum a gente tentar inverter as coisas. E aí a gente não consegue entender esse versículo. Descansa no Senhor e espera nele. Não se irrite por causa daqueles que prosperam em seu caminho. Finalizo. Por causa do que realiza os seus maus, o quê? Desígnios. O que eles pensam por não terem Jesus, irmão, é mal. Eu não quero. Pai, muito obrigado, Senhor Deus, porque um dia o Senhor me deu esta consciência de que eu sou pecador, mas eu não devo viver como ímpio. Eu não devo viver sem acreditar na tua vontade. Eu não devo viver sem a tua felicidade. Eu não devo viver, Senhor Deus, sem o Senhor na minha vida. Em nome de Jesus. Abençoe este lugar. Abençoe os que aqui estão. Que a graça, a paz, o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presentes neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe.